Este salmo nasce num terreno áspero, daqueles em que a alma anda com os pés feridos. Ele é atribuído a Davi e carrega as marcas do período da monarquia, quando o rei de Israel não era apenas um governante, mas também um homem constantemente cercado por conspirações, intrigas palacianas, traições silenciosas e inimigos que nem sempre vinham com espada na mão, mas com palavras afiadas na boca. É um salmo entregue ao mestre de canto, o que indica que não era apenas uma oração privada, mas uma súplica que ganhava voz no culto público, ecoando no templo, misturando-se ao incenso, ao som dos instrumentos e ao coração ferido do povo. Ele nasce da experiência pessoal do salmista, mas se transforma em oração comunitária, porque a dor de um justo sempre encontra eco no corpo inteiro. Logo no primeiro verso, o tom já é de urgência. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Aqui não há floreio, não há protocolo litúrgico elaborado. É um clamor direto, quase ofegante. A palavra queixa não aponta para murmuração vazia, mas para um lamento honesto, exposto diante de Deus. O salmista não esconde o medo. Ele fala de terror, de pavor real, daquele que aperta o peito e tira o sono. Isso nos ensina algo precioso. A fé bíblica não exige que o justo finja coragem. Pelo contrário, ela começa quando o medo é colocado diante do Senhor. É o mesmo espírito que ecoa em outros salmos, como quando se diz: em Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, mesmo reconhecendo o perigo. No verso 2, o pedido se aprofunda. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Aqui aparece um inimigo que age nas sombras. Não é apenas um ataque frontal, mas uma conspiração, algo tramado em segredo. O verbo esconder carrega a ideia de refúgio, de proteção íntima, quase como alguém sendo ocultado sob as asas de Deus. O salmista sabe que não pode se esconder sozinho. Ele precisa ser escondido pelo próprio Senhor. Isso conversa diretamente com aquela imagem tão conhecida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo não é fuga covarde, é abrigo santo. Do verso 3 ao verso 6, o Salmo faz uma descrição minuciosa da maldade humana. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Aqui a poesia hebraica brilha com força. A língua vira espada, a palavra vira flecha. Não é violência física, é violência verbal, emocional, moral. O dano é real, mesmo sem sangue visível. Palavras lançadas às escondidas, ataques repentinos, ausência total de temor. O texto diz que eles não temem, ou seja, perderam o senso da presença de Deus. Quando alguém deixa de temer o Senhor, passa a acreditar que pode ferir sem consequência. O verso 5 mostra a arrogância do pecado. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Essa pergunta é assustadora. É a ilusão de impunidade. É o mesmo espírito antigo que aparece desde o Éden, a falsa sensação de que Deus não vê, não ouve, não se importa. O verso 6 aprofunda ainda mais. Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Aqui o salmista não romantiza o mal. Ele reconhece a profundidade sômbria do coração humano quando se afasta de Deus. Um abismo não tem fundo visível. É isso que o pecado faz. Cria uma profundidade de engano que nem o próprio pecador consegue medir. Mas então, de forma quase abrupta, o salmo muda de direção. No verso 7, entra em cena o agir soberano de Deus. Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente, ficarão feridos. Observe o contraste. Antes, os ímpios atiravam flechas de palavras. Agora, Deus é quem atira. Não há demora, não há negociação. O texto diz de repente. Isso nos lembra que o tempo de Deus não segue o relógio da ansiedade humana, mas quando ele age, ninguém impede. O Senhor não responde com o mesmo tipo de maldade, mas com justiça perfeita. No verso 8, a justiça divina assume um tom quase pedagógico. Assim, serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Aquilo que foi usado para ferir se torna instrumento de queda. A língua que espalhou mentira, intriga e veneno se transforma em armadilha. Quantas vezes a própria fala do homem revela seu coração e o condena? O texto diz que todos os que veem balançam a cabeça, uma expressão de espanto, de reconhecimento de que algo sério aconteceu ali. Não é escárnio, é temor. E esse temor se espalha. No verso 9 lemos: todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Aqui o salmo ultrapassa o indivíduo. A intervenção divina se torna testemunho público.
O temor do Senhor volta a ocupar o espaço que havia sido tomado pela arrogância humana. As pessoas passam a falar não da astúcia dos ímpios, mas das obras de Deus. Passam a compreender que Ele age, que Ele governa, que Ele não está ausente da história. O salmo termina em tom de luz e descanso. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Repare que a alegria não está na queda do inimigo, mas no Senhor. A confiança não está nas circunstâncias, mas em Deus. O justo não termina o salmo olhando para o mal, mas olhando para o caráter fiel do Senhor. Isso é maturidade espiritual. É aprender que, mesmo quando o inimigo é real, Deus é maior, mais presente e mais justo. Aplicando isso à nossa vida, este salmo conversa diretamente com quem já foi ferido por palavras, por fofocas, por acusações injustas, por ataques silenciosos. Ele nos ensina que não precisamos responder na mesma moeda. Nosso papel é clamar, confiar e nos refugiar em Deus. Ele também nos lembra que Deus vê o que acontece no secreto, que nenhuma conspiração escapa aos seus olhos e que a justiça pode até parecer tardia, mas nunca falha. Este salmo nos convida a transformar o medo em oração, a angústia em confiança e o silêncio de Deus em espera reverente. Ele nos chama a descansar no fato de que o Senhor é refúgio, juiz justo e alegria dos retos de coração. Que a nossa resposta hoje seja semelhante à do salmista. Levantar a voz, não para murmurar, mas para confiar. Que possamos dizer em oração: Senhor, ouve a nossa voz na nossa queixa. Esconde-nos no teu abrigo. Guarda o nosso coração e ensina-nos a alegrar em ti, mesmo quando o caminho é cercado por sombras. Em ti confiamos, hoje e sempre. Amém. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Voz por ChatGPT 5.1. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.